Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Está chegando a hora, faltam um pouco mais de 3 semanas para o início da Copa do Mundo, que será no Catar. A seleção brasileira chega forte na disputa, como uma das principais candidatas ao título em uma geração repleta de jovens jogadores. E se falamos em jovens talentos, entramos no campo de atuação do nosso convidado de hoje, Ney Franco, técnico de futebol que já passou pela amarelinha. Boa tarde, Ney. Que prazer em te ter aqui no programa de carrinho. O prazer é todo meu participar do programa de carrinho. Obrigado pelo convite. E realmente, né, nessa sua colocação, é um ano muito importante, o ano de Copa do Mundo, ele mexe com todos, né, principalmente com o público brasileiro. Mexe com o mundo, mas o povo brasileiro é apaixonado com futebol e mexe conosco também, nós que somos da área desportivas, né? A Copa do Mundo, ela traz novidades. Depois da Copa do Mundo, todas as escolas de futebol acabam estudando o que aconteceu na Copa do Mundo, né? E serve como reciclagem para a gente também, como profissional. E é uma Copa do Mundo, eu acho que uma Copa do Mundo sem favoritismo, né? Nós não temos uma Copa do Mundo com nenhuma equipe assim que você crava que é uma favoritaça, né? A gente sempre tem as equipes tradicionais, entre essas equipes tem o Brasil, né? Aí com a qualidade dos seus atletas, do bom trabalho do Tite e da sua comissão técnica também. Aqui na América do Sul, a forte equipe da Argentina também, que sempre chega na Copa do Mundo em condições de título. As equipes tradicionais da Europa, né? Entre elas a Alemanha. Então, eu creio que... E tem também aquelas equipes que sempre surpreendem, né? Na Copa do Mundo sempre aparece uma ou duas equipes com o futebol envolvente. Então, eu acho que o Brasil, né, passa pela primeira fase e depois todos aqueles cuidados, né, dos jogos de mata-mata, que sempre são jogos difíceis, é uma competição curta. Errou, volta para casa, mas eu acho que o Brasil chega muito bem preparado, principalmente com a experiência do Tite, e a gente vai torcer muito para o título, né? Seria o hexacampeonato para o Brasil. Sem dúvida, mais adiante a gente vai falar mais de Copa do Mundo e seleção brasileira. Mas, Ney, você é formado em educação física e faz toda uma trajetória inicial de carreira em Minas Gerais. Fala um pouquinho deste teu início no futebol, primeiros passos e esse trabalho com a garotada. Pois eu tenho uma formação em educação física, né? Também que me deu aí toda uma estruturação e as oportunidades para entrar no mundo do futebol. Antes do curso de educação física, eu, como a maioria aí dos adolescentes ou jovens brasileiros, sonhava em ser jogador de futebol. Joguei amadoramente na minha cidade, estava fazendo um teste no Tupi de Juiz de Fora, né, que disputava na época o Campeonato Mineiro da primeira divisão, né, e estava praticamente dentro do clube e passei no vestibular para educação física. Então, naquele momento de indefinição, eu optei para fazer um curso superior. Entrei no curso de educação física, né, sem pretensão, né, de ser treinador de futebol. Pensava em ser um professor, de preferência um professor universitário, né, na área de educação física, mas entrei na universidade que ela é muito forte no futebol, né? Então, dentro da universidade, eu continuei praticando futebol, jogando na equipe da universidade. A gente disputava campeonatos regionais em Minas, né? E eu tive a oportunidade dentro do curso, né? Teve uma Taça BH de futebol júnior, que há anos atrás era comparada à Taça São Paulo, né? E teve uma sede em Viçosa, em Minas Gerais, onde foi o Atlético Mineiro, o Caxias do Rio Grande do Sul, o América Mineiro, e a gente montou uma seleção local. E eu fui convidado para ser o treinador dessa seleção local, né? Teve uma
uma procura dos organizadores no departamento de educação física da universidade. Eles queriam colocar um estudante para ser o treinador e eu fui indicado pelos professores, né? E tive minha primeira oportunidade de realizar testes com garotos da cidade de Viçosa e a gente montou uma equipe forte. A gente foi eliminado na época na moeda, né? Nesta fase ficou o Atlético Mineiro em primeiro da chave e nós e o Caxias do Sul. Aí o Caxias ficamos empatados em todos os critérios e a gente acabou saindo na moeda. E essa competição acabou que me deu a oportunidade de conhecer pessoas do meio do futebol. E assim que eu formei, eu fiz um contato na época com o Atlético Mineiro, com o Alves, que era o diretor de futebol da base do Atlético, e ele me falou que tinha uma oportunidade para ser um preparador físico no infantil do Atlético. E aí eu comecei em 92 como preparador físico nas categorias de base do Atlético Mineiro. Fiquei 3 anos como preparador físico e depois saí para o Cruzeiro, onde eu me tornei treinador do Sub-15, ou infantil do Cruzeiro. E no Cruzeiro eu fiz, aí como você já falou, fiquei 1 ano como treinador do Sub-15, 5 anos e meio como treinador do Sub-17 e depois 3 anos e meio como treinador do Sub-20. E nesse período que eu fui treinador do Sub-20, esporadicamente, quando mudava-se o treinador do profissional do Cruzeiro, eu treinava a equipe interinamente e dessa forma dirigi o Cruzeiro interinamente 7 vezes em campeonatos brasileiros. Então, peguei uma bagagem boa no Cruzeiro, na base, e em 2005 teve um convênio do Cruzeiro com o Ipatinga, para onde eu fui com mais 16 jogadores da base do Cruzeiro e mais o meu auxiliar técnico, Moacir Pereira, e ali comecei minha carreira profissional. E logo no primeiro ano, nós conseguimos o título do Campeonato Mineiro. Há 45 anos um clube do interior mineiro não ganhava o título, e a gente conseguiu esse título em cima do Cruzeiro, em pleno Mineirão, com o Mineirão lotado. E foi ali o meu cartão de visita. A primeira experiência ela foi com muito sucesso. Pois é, Ney, a gente estava trocando uma ideia antes sobre teu currículo e, como você falou, 3 anos de divisão de base no Galo, 11 de Cruzeiro, sucesso nos profissionais de Ipatinga, campeão mineiro em 2005, vice em 2006 e semifinalista da Copa do Brasil, quando então você se transfere ao Flamengo. Disputa o título da competição contra o Vasco, ganha ela. Então, naquele momento, você conseguiu chegar em uma semifinal com o Ipatinga, assumir o Flamengo na decisão e ser campeão dessa Copa. Hoje a gente acompanha o padrão estrutural que está o Flamengo. Porém, em termos de massa, na época já era igual. Como foi com a cabeça lidar com uma exposição diferente? E ali, a sua carreira deslanchou? É isso aí, o sucesso nosso à frente do Ipatinga, nós falamos do título de 2005 e em 2006 continuamos à frente do trabalho. Eu me lembro que logo depois do Mineiro eu tive uma proposta para trabalhar no futebol português, seria para trabalhar no Nacional da Ilha da Madeira, acabou não dando certo e eu continuei no Ipatinga na temporada de 2006. Chegamos a mais uma final do Mineiro em 2006, O Ipatinga esteve muito próximo de ser bicampeão mineiro, mais uma vez numa final super disputada com o Cruzeiro. E além disso, nós fizemos uma campanha espetacular na Copa do Brasil, Eliminamos aí o Santos, eliminamos o Botafogo em pleno Maracanã, eliminamos o Náutico no Aflitos, sempre um jogo difícil enfrentar o Náutico nos Aflitos, E na semifinal pegamos o Flamengo em 2 jogos super equilibrados, O primeiro jogo no Ipatingão ficou de 1-1 e o segundo jogo no Maracanã 2-1 para o Flamengo. Mesmo assim, é um jogo que nós começamos ganhando de 1-0. O Flamengo virou aos 36 do segundo tempo
o jogo, mas um jogo que a gente teve muitas oportunidades de gols. Então foi um jogo muito equilibrado. E, para minha surpresa, no vestiário, eu tive a visita do Kleber Leite, que era o diretor, que era o vice-presidente de futebol do Flamengo, e me fez um convite para me transferir para o Flamengo, né? E, logicamente, né, para mim foi uma experiência espetacular. Eu saí de um clube da Série C do Brasileiro e fui simplesmente dirigir a equipe, né, da maior torcida do futebol brasileiro. E todas essas experiências que eu falei anteriormente, principalmente no Cruzeiro, e a experiência de 1 ano e 6 meses à frente do Ipatinga, me deu tranquilidade, me deu a base para chegar e logo de início já enfrentar o Vasco na final da Copa do Brasil. E a gente teve a competência para vencer nessa competição, né? Uma competição que eu disputei desde o início com o Ipatinga e depois, né, quis o destino, depois de uma classificação na semifinal, eu dirigi o Flamengo num jogo final, em 2 jogos finais, onde nós ganhamos o primeiro jogo de 2-0 e o segundo jogo de 1-0, né? E logicamente que na época, em comparação com hoje, em termos de estrutura, né, o Flamengo hoje está muito à frente do que estava lá em 2006. Mas a paixão da torcida, o número da torcida, o apelo midiático que tem a equipe, ela é a mesma, né? E eu consegui, com o nosso trabalho, ficar 1 ano e 4 meses à frente do Flamengo, né? Numa época que o clube praticamente trocava de treinador de 3 em 3 meses. E acho que essa passagem pelo Flamengo me abriu portas, né, para outros clubes assim que eu saí, né, e tenho no currículo, além dessa Copa do Brasil, no ano seguinte, 2007, a gente foi campeão também, campeão carioca. E entre esse trabalho, né, teve aí o lançamento, né, do Renato Augusto, que hoje joga no Corinthians e que na época eu lancei na final de Copa do Brasil, né, ele estava com 17, completando 18 anos, né, e foi um legado também, um jogador que eu ajudei na revelação. E o Renato Augusto fez uma carreira fantástica, diga-se de passagem. Futebol alemão, seleção brasileira, Copa do Mundo. Está jogando até hoje aí no Corinthians e muito bem. Bom, Ney, depois que você sai do Flamengo, passa por alguns clubes. Vamos citar aqui: Atlético do Paraná, o Curitiba, o Botafogo. Aí a gente chega em 2010, ao retorno do trabalho com a garotada na Seleção Brasileira Sub-20. Nela, você atinge a classificação para as Olimpíadas de Londres, o título mundial da categoria e muito trabalho com promessas daquela época. Relembre os jogadores que você trabalhou, como eles estão hoje e como eram os bastidores da CBF. Depois dessa passagem pelo Flamengo, né, eu saí do Flamengo, fui para o Atlético Paranaense, um trabalho também muito consistente, fiquei 1 ano à frente do Atlético Paranaense, né, um trabalho que na época eu peguei a equipe estava próxima de zona de rebaixamento, existia uma pressão enorme, né, interna, um medo enorme para que a equipe não pudesse cair para a Série B. A gente conseguiu resgatar o futebol do Atlético e tiramos o Atlético de um rebaixamento, né? E no ano seguinte a equipe ela bateu recorde de jogos de invencibilidade, ficamos 19 jogos diretos, né? Sem perder uma partida, né? Que bateu uma marca do Atlético, e quando o Atlético ganhou o apelido de Furacão foi justamente quando ficou um certo tempo com o número de vitórias, né, e que não invictos, e a gente conseguiu bater essa marca. Quando eu saí do Atlético, fui para o Botafogo, onde peguei o Botafogo numa situação muito complicada, sem dinheiro também, tiramos de zona de rebaixamento também, e a equipe não caiu, né? Ganhamos no ano seguinte uma Taça Guanabara. Depois da minha saída do Botafogo, eu fui para o Curitiba. Em Curitiba, em 2010, a gente foi campeão brasileiro da Série B, tivemos o acesso, além do campeonato regional. E com esse trabalho no Curitiba, eu tive um convite, né,
através do Mano Menezes e do Ricardo Teixeira, para ser o coordenador da base do Brasil e ser o treinador do Sub-20. E aí eu tive a oportunidade enorme de trabalhar com uma geração de jogadores muito talentosos, né? Entrou a primeiro plano a nossa competência para montar uma seleção forte. Hoje a maioria desses jogadores dessa seleção, eles vingaram, mas na época, né, alguns jogadores ainda eram desconhecidos, com exceção do Neymar, que já estava jogando no Santos, né? E o Lucas Moura, que esporadicamente entrava nos jogos do São Paulo, né? Mas nessa seleção a gente teve competência de convocar jogadores além do Neymar e do Lucas, né? O Gabriel, goleiro, que hoje está no Curitiba, que fez uma carreira internacional na Itália, o Danilo, lateral direito, que vai disputar a Copa do Mundo pelo Brasil, o Alexandro, lateral esquerdo também, que vai disputar uma Copa do Mundo pelo Brasil, né? Nessa seleção nós tínhamos o Fernando Volante, que era da base do Grêmio, depois foi para a Rússia, né? Um jogador que vingou também, o Casimiro, que hoje é um dos melhores volantes do mundo, né? Tem aí um histórico muito bonito no Real Madrid e também é uma peça-chave da equipe do Tite para essa Copa do Mundo. Nessa seleção tínhamos o Oscar, que na época estava jogando no Sub-23 do Internacional. Tínhamos o Felipe Coutinho, tínhamos, né, o Dudu, que hoje está no Palmeiras. Tínhamos o William José, que hoje está na Espanha. Alan Patrick, que hoje está no Internacional, né? E o Alan Volante, né, que fez a carreira na Itália, um garoto que era da base do Vasco, né? O Gabriel Silva, lateral esquerdo. Então foi uma seleção muito forte e que a gente teve competência para ganhar tanto o Sul-Americano como o Campeonato Mundial. E esses jogadores, né, o que mais me chamou a atenção nos bastidores, que foi um grupo muito fácil de trabalhar com eles, né? Nós treinávamos na Granja, ficamos praticamente 2 meses concentrados para a preparação para um Sul-Americano no Peru. Nos apresentamos em dezembro e a competição foi em fevereiro. E jogadores que, né, os bastidores, os treinamentos nossos eram os treinamentos com uma qualidade muito alta. E por isso hoje a maioria desses jogadores aí estão jogando e fazendo sucesso, principalmente no futebol internacional, e muitos deles aí vestindo a camisa da seleção brasileira. Grandes jogadores, sem dúvida nenhuma, você trabalhou, a maioria deles aí com uma carreira muito consolidada. Você citou o Lucas Moura e o São Paulo, e o São Paulo é o nosso próximo assunto. Em 2012, você retorna ao ambiente dos clubes, trabalhando no tricolor paulista e conquistando o último título de expressão do São Paulo. Comandando o Rogério Ceni, já se poderia vislumbrar que ele se tornaria um técnico? E o que explica uma camisa como a do São Paulo estar há tanto tempo sem ganhar algo importante? Teve a chance agora, há algumas semanas, de repetir o título da Sul-Americana, mas acabou perdendo para o Independiente Del Valle. Bom, a minha saída da seleção ela foi em função de um convite do São Paulo, né? O São Paulo me fez um convite no momento em que a CBF estava tendo um momento de transição. O Ricardo Teixeira, que me convidou para ir para a CBF, ele tinha acabado de sair da CBF, né? Então mudou toda a direção da CBF e veio a calhar esse convite do São Paulo, né? Então eu botei na balança, né? Então eu já tinha desenvolvido meu trabalho na CBF e o São Paulo me fez uma proposta muito boa, né? Uma proposta que mexeu comigo, né? E eu, né, optei pela saída, né? E nessa saída, né, eu falo que foi uma saída acertada, né? Tive a oportunidade de ir para o São Paulo, trabalhei um ano, peguei a equipe numa situação muito ruim dentro do Campeonato Brasileiro, estava virando o turno do Brasileiro em 2012, São Paulo estava em 12º colocado,
e o São Paulo uma pressão enorme, 4 anos sem ganhar o título, 3 anos sem disputar uma Copa Libertadores, e a gente conseguiu, né, fazer um trabalho no segundo semestre de 2012, onde o São Paulo conseguiu arrancar no Brasileiro. Tivemos a melhor campanha do segundo turno do Brasileiro, terminando o São Paulo em 4º colocado no Brasileiro e conseguindo pelo Brasileiro uma vaga na Libertadores. Em 2012, só os 4 primeiros equipes do Brasileiro tinham essa vaga na Libertadores, além do campeão da Copa do Brasil. Então a gente conseguiu uma vaga e, paralelamente ao Campeonato Brasileiro, nós disputamos a Copa Sul-Americana, e a Sul-Americana, né, ela foi ganhando peso no clube, a gente foi passando por fases, né, até chegar numa final onde a gente foi campeão, né? E nessa equipe, como você falou, né, como eu falei do currículo também, é um outro título que eu tenho no currículo, né, que engrandece muito o currículo para a gente. E entre esses jogadores, como você falou, estava ali o Rogério, com toda a sua experiência. O Rogério sempre foi líder, né? E eu acho que hoje ele está conseguindo, né, transmitir, né, ou transportar as experiências que ele teve como atleta, passar para o treinador, né? Logicamente que está estudando, né, está praticando, a cada ano melhorando, mas é um líder, né? Foi líder como jogador e está se mostrando também um bom líder como treinador. Agora, em relação a esse tempo que o São Paulo está sem ganhar um título, né, de expressão, né, é inexplicável. A gente fica procurando, né, as razões, né? A gente não está no dia a dia do clube, a gente só colhe informações através da imprensa, né? Mas a gente sabe que é um clube com uma estrutura muito boa, mesmo com alguns problemas financeiros que o São Paulo tem, eles conseguem contratar bons jogadores. Além disso, sempre trabalhou com boas comissões técnicas, né? Depois que eu saí, né, o São Paulo já teve de novo o Muricy, né, que é um grande ídolo, né, da torcida do São Paulo. Já teve o Paulo Tuori de novo, que foi campeão mundial com o São Paulo. Já fez algumas tentativas, embora não deram certos, com treinadores estrangeiros também, né? Então, assim, é difícil a gente explicar, né, essa sequência de insucesso do São Paulo. Mas a gente torce para qualquer momento que ele possa se firmar aí e voltar a dar alegria à sua torcida, que é uma torcida maravilhosa, né? Está aí entre as 4 maiores torcidas do futebol brasileiro. É uma torcida que corresponde quando é solicitada nos grandes jogos no Morumbi, né? Então essa torcida, ela merece aí mais alegrias, e tomara que ela consiga aí nas próximas temporadas. Não tenha dúvida. E após a passagem pelo São Paulo, você sai em 2013. Chega ao Vitória, retorna ao Flamengo, passa por Coxa, Sport, Chape, Goiás, Cruzeiro e CSA. Mas nunca mais conseguiu engatar um trabalho tão bom como os citados anteriormente. O que aconteceu? Dos trabalhos citados que você colocou aí do Coxa, né, a gente teve, né, alguns trabalhos interessantes. A passagem pelo Vitória em 2013 foi uma passagem boa. Eu peguei o Vitória numa situação ruim em 2013, mais um time em zona de rebaixamento, e o Vitória terminou a competição em 5º colocado do Brasileiro de 2013. Na época foi a melhor campanha de um clube nordestino, dentro de um campeonato brasileiro de pontos corridos. E fiz um trabalho espetacular também à frente do Goiás. Em 2018, peguei o Goiás na Série B, em penúltimo colocado da Série B, né? E a gente deu uma arrancada e finalizamos o campeonato em 4º colocado, e a gente conseguiu o acesso com o Goiás em 2018. Em 2019, por opção, eu não renovei o contrato, por problemas particulares. O Goiás iniciou a temporada e não iniciou bem o Campeonato Brasileiro. Aí me fizeram um convite para voltar em 2019. A gente pegou o Goiás em 17º colocado,
próximo de zona de rebaixamento, e terminamos o campeonato em 10º, colocando o Goiás dentro de uma Sul-Americana. Então eu avalio que esse trabalho do Vitória e o trabalho da frente do Goiás foi um trabalho também de um nível muito alto. Agora, teve os trabalhos de insucesso, né? O trabalho na Chapecoense, o trabalho no Sport e o trabalho no CSA. Foram 3 equipes, né? Que eu cheguei em momentos de cobrança enorme, né? Então, estava sendo o elenco de cobrança muito alto, em todos esses clubes, as diretorias perdidas nas suas decisões, né? E não sabendo quem que realmente dirigia o clube, eram dirigentes, né, influenciados, né, por torcida, por mídia e principalmente por conselheiros, e, consequentemente, foram trabalhos que o início do trabalho, né, foram com resultados ruins, né? E no futebol, você sabe, quando você inicia um trabalho com resultado ruim, a paciência é muito pouco, né? Então, eu falei aqui de trabalhos de sucessos e insucesso. A maioria dos trabalhos de sucesso, e a maioria desses trabalhos de sucesso foram trabalhos que a gente começou ganhando, né? Quando você tem resultados positivos ali nas primeiras rodadas, isso dá uma consistência maior para o treinador e mais credibilidade. E no futebol brasileiro, quando você tem uma sequência aí de resultados negativos de 3, 4 jogos, o clube não dá tempo para você ajustar a equipe, né? São raros os treinadores que têm esse tempo, têm essa paciência, né? Então, em alguns momentos de insucesso, ele não foi insucesso só do treinador, da comissão técnica, tinha alguns fatores também que impediram esse sucesso, né? Sem dúvida, e assim é feita uma carreira de trabalhos bons, trabalhos não tão bons, trabalhos que dão certo, trabalhos que não dão, e é por uma série de fatores que levam a isso. Bom, estamos aqui conversando com Ney Franco, técnico de futebol, batendo papo, contando histórias, bastidores da sua carreira. E Ney, em algum momento ao longo desses anos, teve a oportunidade de você trabalhar aqui no futebol gaúcho? Não, no Sul eu nunca tive a oportunidade, né, de trabalhar primeiramente em nenhum clube, né. O mais próximo que eu tive no Sul foi esse ano, né. Me ligaram muitos diretores, aliás, representantes, né, pessoas que trabalham com futebol, empresários de futebol, me ligaram falando uma possibilidade de trabalhar no Juventude, mas isso não aconteceu, né? Então, acho que o nome não entrou em nenhum momento no Juventude, né? Logo, teve algum momento que teve uma troca que eu estava até motivado se tivesse essa possibilidade, mas não aconteceu. Aí no Sul, mais próximo que teve, né, foi esse ano, mas não tem nada oficial do Juventude, do clube do Juventude, em momento nenhum o clube mostrou interesse pelo meu trabalho. É, realmente, Ney, o seu nome esteve em pauta aí este ano no Juventude, em algumas conversas, algumas rodas, saiu especulação sobre você. Juventude que está muito próximo de acertar com Celso Roth para o ano que vem, depois de 6 anos o Roth voltando ao trabalho. Juventude que vai jogar a Série B, acabou matematicamente caindo na última rodada, então está buscando aí finalizar o acerto com o técnico e a princípio será o Celso Roth. Mas Ney, como você tem enxergado a qualidade do futebol praticado atualmente e essa disparidade que existe de investimento de alguns clubes para outros? Hoje no mundo inteiro o poder do investimento é o que realmente faz a equipe mais competitiva, né? Então você vê hoje os clubes ingleses, né, montam equipes mais competitivas porque tem, né, uma condição financeira maior, né? Depois você vem para a Alemanha, você vai para a Espanha, você vai depois para a França, né? Tem grandes investidores, né, onde dinheiro, as questões econômicas são melhores resolvidos também, com campeonatos também que geram receitas, com torcidas que geram receitas, com ações de marketing também que geram receitas. Então isso bota
primeiramente esses países à frente do nosso país devido às questões econômicas. E internamente no nosso país, aquelas equipes, né, que conseguiram ter uma estruturação financeira, em alguns momentos pelo trabalho do clube ou alguns momentos alguém que chega, algum mecenas que chega e bota o dinheiro, né? Como foi no Atlético Mineiro, como foi no Palmeiras, né? Conseguiram estruturar a equipe e montar a equipe mais forte. O Flamengo já fez um trabalho oposto, o Flamengo soube explorar muito bem o marketing, soube explorar muito bem a sua torcida e com isso conseguiu trazer bons jogadores. E tudo, além de trazer bons jogadores, fica na dependência de resultados positivos, né? Então o Flamengo vem numa sequência aí desde 2019 ganhando os títulos e com equipe forte e fechando o ano no azul, né? O Palmeiras também vem aí, né, há 3, 4 anos ganhando os títulos, né? E consequentemente também fechando no azul, né? O Atlético Mineiro esse ano, embora não tenha um desempenho técnico como se imaginava no início da temporada, já tem uma estrutura para que ano que vem consiga manter a maioria dos seus jogadores com mais qualidade, já penso em novas contratações também. Então, eu creio que esse poder econômico, né, em alguns momentos coloca essas equipes acima das outras equipes que têm uma dificuldade maior, né, para manter os seus jogadores, né, ou para a contratação de jogadores com mais qualidade técnica. E falando em poderio financeiro, está em pauta cada vez com mais força, já que muitos clubes estão aderindo à Sociedade Anônima do Futebol. Ney Franco, você é a favor da SAF? Eu sou a favor da SAF, sim, não só por questões econômicas, né, de chegar alguém aqui, uma empresa, e injetar dinheiro no clube ou no futebol brasileiro. Eu acho que eu sou mais favorável em relação à parte política do clube, né? Na realidade, hoje os clubes nossos, como são geridos, já está ultrapassada essa forma de clube, né, que vive de eleição de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, né? Muda-se muito a direção de um clube. Um presidente para chegar, uma pessoa hoje para chegar a uma presidência do clube, ele precisa de ter, né, um trabalho político, né? E depois que vira presidente, está o tempo todo tendo que dar explicações, né, para os seus parceiros, né, para os seus torcedores, e em alguns momentos isso atrapalha a decisão de um presidente de clube, né, que ele é político. E em alguns momentos até acerta, ajusta, mas aí muda, perde-se a eleição e muda tudo dentro do clube. Eu acho que a SAF, ela vem com a empresa, né, e essa empresa ela é responsável para o gerenciamento do futebol. Então eu acho que fica, né, mais profissional, né? E acho que é uma boa saída para o futebol brasileiro, sim, como já está sendo uma realidade, né, do Cruzeiro. Eu posso falar com propriedade do Cruzeiro, que eu passei lá no Cruzeiro agora em 2020, estava uma situação muito difícil, embora o presidente tinha boas ideias, né, fez um esforço enorme para que desse condição a um grupo de jogadores e comissão técnica desenvolver o trabalho, mas a pressão era muito forte. E agora já chegou a SAF com o Ronaldo, né, já conseguiu um acesso para a Série A, né? A gente vê um Botafogo hoje mais estruturado, né, conseguindo manter os seus jogadores e contratar atletas. Me parece que o Vasco já começa a desenhar uma equipe forte para a próxima temporada na Série A também. Então, as primeiras experiências da SAF no futebol brasileiro, a princípio, né, têm se mostrado aí bem positivos. A gente tem reparado que todas as SAFs aqui no futebol brasileiro até o momento são de equipes que estavam mal financeiramente. As equipes bem de finanças, de receitas, de despesas, que esteja tudo no azul, ainda não pensam nisso. Penso que todos devem observar o cenário e ficarem atentos, pois os próximos anos vão dizer que se essas equipes que aderiram à SAF estiverem muito à frente de quem não aderiu,
é sinal de que quem não aderiu precisa rever. Além de que, é claro, vai ter SAF que vai ser bem administrada, vai ter SAF que não vai ser, como tudo na vida. Bom, Ney Franco, falando de futuro profissional, o que você planeja aí para a sequência da sua carreira? Bom, o meu objetivo, eu optei esse ano, né, de parar um pouco o futebol, por problemas pessoais, né. Eu estava com a minha família morando nos Estados Unidos, por quase 5 anos e esse ano retornaram para o Brasil, então eu optei por ficar aqui. Tenho 2 filhos, né, o Felipe com 17 anos, a Eduarda com 12 anos, né, estamos morando em São Paulo. Então, no primeiro semestre foi a opção ficar parado, né? Tinha um objetivo de voltar a trabalhar no segundo semestre, mas não apareceu nenhuma coisa interessante. Teve algumas sondagens, mas nada, né, que me motivasse a voltar a trabalhar neste ano. Agora já começo a fazer um trabalho para o ano que vem, voltar a trabalhar no grande clube do futebol brasileiro, né? Eu acho que o mercado hoje, meu mercado é um mercado de Série A e de Série B também. A Série B, a cada ano, ela está mais competitiva e com clubes dando condição de você trabalhar, né? Então, fico no aguardo agora, né? Agora começa a ter uma movimentação no mercado e a gente espera aí, ano que vem, começar um ano em um grande clube e desenvolver um trabalho com qualidade. Legal, e ficamos na expectativa e na torcida para isso. A gente falou lá no comecinho, Copa do Mundo, como você vai acompanhar e qual a sua expectativa aí para a seleção brasileira? Você entende que ela não é favorita, não é? Eu vou acompanhar a Copa do Mundo com a minha família em casa, aproveitar, né, para curtir esse momento, né? Como eu falei anteriormente, eu tenho 2 filhos e tenho uma filha de 12 anos que está colecionando, tem um álbum colecionando os jogadores. Acho que vai ser a primeira Copa do Mundo que ela vai viver aqui, que vai ter boas lembranças. Então eu quero, né, curtir esse momento com a família, né, mas ao mesmo tempo, né, aproveitar, né, se não no momento do jogo, né, ficar atento a detalhes táticos, porque a gente quer curtir os jogos, né, depois, né, pegar cada jogo, destrinchar, né, porque é uma grande oportunidade, como eu falei lá na primeira resposta, que é uma grande oportunidade de reciclagem também. Então eu vou ver a Copa do Mundo, né, em casa, na TV, com a família, mas em alguns momentos depois, né, destrinchar os jogos, particularmente aqui no meu escritório, para a gente entender bem o que está acontecendo na Copa do Mundo. Bahia, o álbum de figurinhas da Copa é muito legal, algo histórico de se fazer todas as Copas do Mundo. Sempre tem o álbum, é uma tradição que se perpetua. Bom, Ney Franco, quero muito agradecer a sua participação aqui no programa de Carrinho. Valeu demais esse papo, foi muito bom. Muitas histórias você já tem e contou boa parte delas aqui no programa de hoje. Grande abraço e até uma próxima. Eu que agradeço aí esse convite do programa de Carrinho, desejo sucesso em vocês, né? E espero ter contribuído aí com o programa e me coloco sempre à disposição para a gente falar de futebol, que é aquilo que a gente gosta, é aquilo que a gente trabalha e é um tema sempre prazeroso para mim. Abraço para todos. Abraço, este foi Ney Franco, técnico de futebol, convidado desta semana aqui do programa de Carrinho.